E aí, pessoal, tudo bem? Graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, como preferirem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Minha oração é para que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor possa alcançar cada pessoa que esteja assistindo este vídeo. Desde já eu quero te convidar para se inscrever no meu canal aí no YouTube, Cristiano Rodrigues. Que se essa palavra falar com você, para que você compartilhe, para que fale com outras pessoas também. Semana passada eu acabei não fazendo vídeo, até porque eu procuro não ficar querendo lotar o Facebook, o Instagram, ou mesmo o YouTube de vídeos, mas buscar trazer uma palavra quando Deus de fato coloca uma palavra, quando a gente estuda algo, assim que sabe que é de Deus, que vai ser edificante. E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração esses dias, e eu senti de compartilhar ela aqui. Que é a seguinte, na verdade é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Se Deus existe, por que existe tanto mal sobre a face da terra? Por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanta dor? Não é o que as pessoas falam? Se Deus existe, por que tem tanta desgraça? Não é assim? As pessoas sempre fazem uma pergunta, se Deus é bom, mas por que tem um fulano lá, está morando na rua? Por que não sei quem está passando fome? Por que tem países aí que estão em guerra? Por que pandemia? Por que tanta corrupção? Por que tantas pessoas sofrendo? Se Deus existe e se Deus é bom? Essa é a pergunta que muitas pessoas incrédulas fazem e é um desafio para cada cristão aí saber ter a resposta disso, não é mesmo? Porque muitas vezes se torna desafiador. Você vê, às vezes parece que coisas ruins acontecem com gente boa todos os dias, coisas boas acontecem com gente ruim todos os dias também. E nós ficamos às vezes sem resposta. Então, por quê? Se Deus é amor, se Deus é bom, por que existe tanta desgraça? Por que existe tanta miséria? Por que existe tanta doença? Por que existe tanta corrupção? Por que existe tanta maldade neste mundo? Então, a resposta para isso, Salmo 115 diz assim: os céus é os céus do Senhor, a terra, porém, deu ele aos filhos dos homens. Então, começa por aí. O Senhor, ele deu a terra aos filhos dos homens, para os filhos dos homens governar. Ele deu a terra para mim e para você, e para todos os habitantes, para que governem. Seria até, vamos dizer assim, não sei se seria ilegal, seria a palavra correta, de Deus vir e intervir no que está acontecendo. Não é ilegal porque Ele é criador de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, mas Deus ele trabalha com tempos. Se vocês estudarem, vão ver que houve um tempo que Deus julgou, depois houve um tempo que Ele permitiu que o ser humano julgasse, e depois veio um tempo que Ele trouxe a era da graça. E Deus ele respeita a sua palavra e Ele respeita aquilo que Ele mesmo fez, que foi entregar a terra na mão do ser humano, para que o ser humano cultivasse ela. Se você for ver lá no livro de Gênesis, diz que Deus colocou o ser humano no jardim para cultivar, para guardar. Para isso Deus fez, para que o ser humano cuidasse da terra. Então Ele deu autoridade legal, autoridade legítima para o ser humano cuidar da terra. Então essa é uma das razões que Ele não interfere naquilo que está acontecendo. Vai chegar um momento que Ele vai interferir, porque tem um texto que diz que vai chegar um momento que Deus vai dar paga àqueles que destroem a terra e destruir aqueles que destroem a terra. Não apenas que destrói no sentido de ecologia, de desmatamento, de incêndios, mas que destroem a cultura cristã, que destroem a cultura da palavra de Deus, que destrói um ao outro. Vai chegar um momento que Deus vai estabelecer juízo e justiça. Está escrito isso no livro do Apocalipse, não é? Digno és, ó Deus, os anjos lá adorando, as pessoas, a igreja que já está arrebatada, porque chegou o tempo do Senhor trazer juízo sobre aqueles que destroem a terra. Deus vai julgar todas as coisas, só que Deus ele tem o tempo certo dele de fazer todas as coisas. Então, o primeiro
passo, porque Deus permite tanta injustiça, tanta coisa errada, é porque Ele deu a terra para o ser humano. E o ser humano tem feito isso. No momento que Deus entrega a terra, não é que Deus fala que entregou a terra para o homem ou para o ser humano, para ele lavrar a terra e cuidar? O ser humano é o responsável por isso. E por isso todas as coisas têm sido assim, porque o ser humano tem distorcido a palavra de Deus, o ser humano tem distorcido os tempos, as estações de Deus, tem removido os marcos que o Senhor estabeleceu. Se você ler lá em Provérbios, vai dizer que não deve remover os marcos antigos. Que marcos são esses? Os marcos da palavra de Deus, onde Deus estabeleceu. A Bíblia diz, aquele que romper o muro, uma cobra o morderá. Ou seja, Deus estabeleceu ali um limite até onde o ser humano pode ir. Estabeleceu lá os seus muros. Aí o ser humano ele quer romper. Ele quer romper com os princípios de Deus. Ele quer romper com a palavra de Deus. Ele quer romper com tudo que Deus criou. Quer fazer como está escrito lá no Salmo 2. Vamos nos revoltar contra o Senhor, sacudir as suas ataduras. E a Bíblia diz que Deus olha do céu e ri dessas pessoas. Porque chegará o tempo que vão dar conta para Deus daquilo que estão fazendo. Uma outra coisa que faz com que haja tanta maldade, tanta coisa ruim na terra, não é? Que está também ligada à primeira. A Bíblia diz no livro de Isaías que a terra é amaldiçoada por causa do pecado dos seus moradores. Como eu acabei de falar, as pessoas querem quebrar os princípios de Deus da melhor maneira possível. E isso em todos os credos, em todas as religiões, aqueles que dizem não ter religiões, enfim. Todas as pessoas elas querem descumprir a palavra e querem quebrar os princípios de Deus da melhor maneira possível. E isso vai atrair um peso de pecado, vai atrair um peso de maldição, porque não há como a pessoa estar distante de Deus e tudo dá certo. Você vai dizer, mas são pessoas boas. Não, a terra é amaldiçoada por causa do pecado dos moradores. Independente de quem seja, há um peso ali de maldição sobre o planeta, por causa de todas as transgressões que são cometidas todo santo dia diante de Deus. Muitas vezes até o próprio povo de Deus. Isaías 66, Deus fala sobre isso. Olha, o que sacrifica um boi é como quem mata um porco. O que sacrifica um cordeiro é como se sacrificasse um cachorro. Porque os seus sacrifícios aí me incomodam. Está ardendo, ao invés de subir o seu incenso, arde o meu nariz como se fosse aí fumaça de qualquer uma coisa. Porque está distante de Deus, porque está distante do propósito, porque está distante da vontade de Deus. Muitas vezes temos em nós a religião, os costumes, as tradições que nós recebemos das outras pessoas. Recebemos do padre, recebemos do pastor, recebemos do médium, do pai de santo, de sei lá mais quem. Pessoas nos ensinam e nós, estou recebendo tudo isso, estou seguindo tudo isso. Mas quando abrimos a palavra de Deus para ver, será que eu estou certo? É interessante, quando você vê lá no livro de 2 Crônicas, quando o rei Josias ele encontra o livro da lei no templo. Não é? Lá os servos lá do rei estão fazendo lá a faxina, então a organização encontra o livro da lei. E de repente ele lê aquele livro, eles leem aquele livro e percebem que estão todos errados diante de Deus, que toda aquela cultura que eles estão vivendo está errada. E o rei chama as pessoas para um jejum, chama as pessoas para um concerto, porque estão tudo errado. Acham que são salvos, acham que são religiosos, acham que são boas pessoas, mas estão distantes do que a palavra de Deus ensina. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Estamos cheios de arrogância, cheios de orgulho religioso, achando, eu sou o cara, eu sou bom. Mas o que a palavra de Deus diz sobre aquilo que eu estou vivendo? Será que a minha vida está em ordem com a palavra? Está em harmonia com a palavra? Ou será que é apenas orgulho religioso? Então precisamos refletir nisso daí. Uma outra coisa, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías sobre aqueles que invocam espíritos familiares, sobre aqueles que invocam mortos ou coisas do tipo, que praticam feitiçaria, e Deus diz, a lei é o testemunho.
Se não fazerem assim, né, não se voltarem para a palavra, nunca verão a luz, mas passarão pela terra duramente oprimidos, a ponto que amaldiçoarão ao seu rei e amaldiçoarão ao seu Deus. E não é isso que acontece nos nossos dias? As pessoas estão amaldiçoando o governo como se fosse um grande culpado pelas suas desgraças. E ao mesmo tempo culpam Deus. Quando na verdade nós é que temos a responsabilidade. Eu já falei um dia aqui, por falar em governo, só abrindo um parênteses, que eu estou tentando trazer as pessoas para a palavra e não para a política, mas eu já falei aqui, a minha vida ela teve uma mudança muito gloriosa, muito maravilhosa, financeiramente, em todas as coisas, na época do governo Temer, que é o governo que todo mundo fala mal, ninguém gosta. Mas não é porque o governo era bonzinho, porque eu me posicionei, porque eu mudei a minha maneira de pensar, porque eu mudei a minha maneira de lidar com o trabalho, de lidar com o dinheiro, e as coisas melhoraram. Enfim, mas voltando aqui para o que eu estou dizendo, as pessoas querem amaldiçoar o governo, querem amaldiçoar Deus, mas não entendem que os seus pecados é que fazem distância. A Bíblia diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa agir, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então o que nós temos que fazer? Nos voltarmos para o Senhor. Joel capítulo 2, volta-te para mim de todo o teu coração, rasga o teu coração e não as suas vestes. Você vai dizer, Cristiano, você já pregou sobre isso? Sim, eu já preguei sobre isso, mas eu faço isso. Todos os dias eu procuro fazer, me voltar para o Senhor. E quantas vezes eu me pego com meu coração endurecido, distante de Deus, pensando em coisas dessa terra, apenas não pensando naquilo que é do céu? Temos que fazer isso sempre. A Bíblia diz, buscai o que é do alto, pensai no que é do alto. Não é? Precisamos pensar naquilo que é de Deus, querer aquilo que é do céu. Jesus ele viveu numa sociedade totalmente depravada, numa sociedade escravista, e você vê que Jesus pregava o reino de Deus, ele não pregava muita mudança social. Você não vê Jesus falando, vamos fazer uma revolução aqui e derrubar o governo de Roma e trazer o governo justo para Israel. Não, Jesus nunca falou nada disso. Quando quiseram fazer dele um rei lá, um líder revolucionário, ele saiu fora. E quando Pilatos chega nele, Jesus diz a Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue para você. Mas meu reino não é desse mundo. Então precisamos estar voltados para o Senhor e para a nossa pátria celestial. Lá nós vamos ter tudo o que nós precisamos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, diz o livro de Apocalipse. Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde haverá justiça. Amém? Espero que eu tenha te ajudado. Não é? A terra é amaldiçoada por causa dos seus moradores, do pecado dos seus moradores, mas quando nos voltamos para o Senhor, a nossa vida é regenerada, a nossa vida é resgatada. Não adianta a gente querer fazer da terra um paraíso, porque isso não vai acontecer. Ela já está amaldiçoada por causa dos seus moradores. Mas nós podemos trazer a graça de Deus sobre a nossa vida, podemos trazer a graça de Deus sobre a nossa família, sobre o ambiente em que vivemos. Podemos orar pelas outras pessoas para que a graça de Deus venha e haja a redenção completa dessas vidas. No momento, Deus está preocupado em resgatar vidas e não o planeta. Deus vai restaurar o planeta lá no final de tudo, quando Ele estabelecer o juízo e o governo dele, a justiça. Então Ele vai restaurar todas as coisas. Lê o livro de Apocalipse que você vai entender. Mas no momento hoje Deus vai restaurar vidas, restaurar pessoas, restaurar famílias. Quando você se volta para o Senhor Ele traz a libertação. Em Ezequiel Deus diz que segundo as vossas iniquidades eu vos tratei. Mas a Bíblia também diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu agradeço aí pela sua atenção. Se essa palavra falou com você, compartilhe para que fale com mais pessoas. Se inscreva aí no meu canal. Se quiser conversar, perguntar alguma coisa, pode me chamar aí no privado. E eu agradeço muito sua atenção. Fique com Deus e até o próximo vídeo.